Glória a Deus, aleluia. Olhe para esse irmão e diga para ele assim: sem oração não vai. Culto tem que ter oração, culto tem que ter palavra, culto tem que ter louvor. Nós precisamos, irmãos, tomarmos muito cuidado para nós não virarmos apenas uma igreja de entretenimento. Nós temos que ser verdadeira igreja. E não somente igreja dentro de 4 paredes, mas sairmos para fora. Amém? Vamos ler a palavra, Efésios capítulo 5, versículo de número 15 ao 21. Queridos, eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Esteja atento ao que Deus deseja falar conosco aqui nesta noite. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 15 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam, digam amém. Amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E quantos podem dizer amém por esta palavra? Você pode tomar assento. Queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, quem pode, e aplauda Jesus. Eu queria que das próximas ceias, os nossos diáconos aí orientassem o pessoal. Tem alguns lugares vazios aqui, e estou vendo pessoas assentadas lá, né, afora do templo central, para que vocês nos próximos cultos direcionassem essas pessoas, tá bom? Porque aqui tem muito espaço, e eu queria que das próximas, as próximas reuniões, os diáconos ficassem atentos a isso. Chegou alguém, porque às vezes as pessoas vão chegando, sentando atrás, mas aqui na frente nós temos alguns pontos aqui que precisavam ser preenchidos. Agora nós vamos para a palavra de Deus, mas das próximas vezes eu queria que os diáconos da casa ficassem ligados nesse detalhe aí, para nos ajudar em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra pastoral, uma palavra de reflexão. Eu sei que vocês às vezes estão acostumados na ceia, pastor Micael pregando de forma veemente, mas hoje eu quero aqui conversar com a igreja. Hoje eu quero falar sobre grandes escolhas para grandes conquistas. Estamos finalizando o ano, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus por isso. Quantos são felizes, diga amém por isso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas eu sei que muitas pessoas que estão aqui não viveram ainda o que Deus tem para você. Você ainda não conquistou as conquistas que Cristo, Ele já te deu na cruz do Calvário. Por às vezes não fazer a escolha certa, ou por um mau posicionamento, por não compreender o momento, o seu tempo. Michael Browder, ele vai dizer o seguinte: como discípulos de Cristo, somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades.
Todos nós que estamos aqui fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. E como discípulos do Senhor, nós precisamos viver um estilo de vida diferente. Termos posturas, comportamentos diferentes do que se vive e do que se prega no mundo lá fora. Entenda que as suas atitudes no seu dia a dia, elas vão determinar a sua altitude. As suas atitudes vão revelar ou vão determinar a sua altitude. Se você está nas regiões celestiais com Deus, ou se você está vivendo no baixo, no seco, na terra, tudo isso depende das suas atitudes. Quando nós olhamos o chamado de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele jamais fez acepção de pessoas. Jesus sempre chamou todos, abraçou a todos, amou a todos. Então, quando nós olhamos para o chamado de Jesus, nós entendemos que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Ele separa as nossas atitudes. Quando nós lemos esse texto de Efésios capítulo de número 5, versículo de número 15 ao 21, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui esta carta aos irmãos da crescente e saudável igreja em Éfeso, para que eles continuem firmes na fé. E Paulo aqui está admoestando eles, está instruindo a eles, está dando a eles aqui lições importantes, princípios importantes, para que eles a cada dia crescessem na fé em Cristo e de forma saudável. Todos nós queremos conquistarmos uma vida melhor. Quem aqui não quer uma vida melhor? Quem não quer uma vida boa, alicerçada? Quando eu falo de vida espiritual, familiar, financeira, sentimental. Todos nós desejamos isso. Agora, o que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Preste bem atenção, Deus não é limitável. Somos nós que limitamos aquilo que às vezes Deus deseja realizar em nós. Deus, ele é um ser ilimitado, ele é poderoso, ele tem coisas grandes, ele tem coisas poderosas para nós vivermos. Então perceba o que Paulo está dizendo aqui: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Às vezes o que nós pedimos, a gente acha o máximo, a gente acha o bastante, a gente acha, mas só que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, porque a Bíblia diz que Ele faz, o que Ele faz é infinitamente maior do que nós pedimos, do que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, do seu poder que está em nós. Então, deixe-me nesta noite, à luz desse texto aqui, dessa carta de Paulo aos Efésios, dar a vocês algumas chaves, alguns princípios, com o propósito de você fazer coisas, escolhas, ter atitudes, para que você possa conquistar ainda mais coisas maiores em Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, o que Paulo está dizendo aqui no verso de número 15, ele está dizendo o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, para você ter grandes conquistas, em todos os sentidos da sua vida. Você precisa escolher, se posicionar, ter atitudes que vão fazer você viver esse extraordinário em Deus. A primeira coisa
que Paulo aqui vai nos ensinar é que nós precisamos escolher a sabedoria. Repita comigo: eu preciso escolher a sabedoria. Veja o que ele vai dizer no verso 15: tenha cuidado, marque bem essa expressão, cuidado com a maneira como vocês vivem, com a maneira como vocês se portam, que não seja como insensatos, como loucos, mas como homens e mulheres sábios. O que Paulo está querendo nos dizer aqui? Que nós precisamos viver com cuidado, mas entender que viver com cuidado não é viver menos, é viver melhor. Viver com cuidado é viver de modo digno. Viver com cuidado é se posicionar de forma correta, é não viver de qualquer forma, de qualquer maneira. É isso que Paulo está querendo dizer. Irmãos, na verdade nós devemos nos perguntarmos sempre: você já fez essa pergunta para você mesmo? Essa atitude, essa ação, esse pensamento, tudo isso que eu estou fazendo, exercendo, praticando, está sendo uma decisão sábia? Está sendo uma decisão correta? Sabe o que o Espírito de Deus ministra no nosso coração aqui hoje? Nós precisamos confrontarmos os nossos pensamentos, nós precisamos confrontarmos as nossas ideias, os nossos sonhos, nós precisamos confrontarmos as nossas ações, as nossas atitudes, nós precisamos confrontarmos sobretudo o nosso temperamento, a nossa maneira de reagir às pressões, às tensões da vida. Irmãos, cá para nós já existem pessoas demais, inclusive à sua volta, inclusive no seu convívio social, no seu convívio familiar, pessoas nos seus relacionamentos vivendo de forma insensata. É só você olhar à sua volta. Quem nunca aqui viu alguém fazer algo, tomar uma atitude, você dizer, e você olhar e dizer: não foi sábio, não foi uma atitude correta. Eu quero que você entenda uma coisa: você é responsável pelo seu crescimento. E a pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite, finalizando o ano: você cresceu ou decresceu? Você evoluiu ou você regrediu? Isso eu falo espiritualmente, isso eu falo em todos os âmbitos da sua vida. Quem é responsável pelo seu crescimento não é o seu pastor apenas. Quem é responsável pelo seu crescimento não é o seu líder de trabalho, não é a sua esposa apenas, não é o seu esposo apenas, não é o seu pai, a sua mãe apenas. Entenda uma coisa: se nós não assumirmos responsabilidades na nossa vida, a gente sempre vai estar o quê? Transferindo responsabilidades, transferindo culpas a pessoas que não têm nada a ver com a situação. Repita comigo: eu sou responsável pelo meu crescimento. A pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite é: o que você precisa deixar em sua vida que não te coloca na condição de sábio? O que você precisa deixar na sua vida que não te coloca dentro dessa característica de um servo de Deus, de um homem de Deus? A questão aqui não é melhor, não é pior, e sim viver de forma diferenciada, viver de forma nobre. Existia um filósofo grego chamado Epíteto, que viveu entre os anos 50 a 115 depois de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Até que se domine. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine, até que tenha controle sobre si.
até que tenha domínio sobre a sua vida. Então, para Epíteto aqui, uma vida feliz é uma vida virtuosa. Uma vida feliz aqui e uma vida virtuosa são sinônimos, porque felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes que nós tomamos e atitudes corretas. Jesus vai dizer lá em João capítulo 8, no versículo 34, olha só o que Jesus vai dizer: digo-vos que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, todo aquele que vive errando é escravo do erro. Tem muita gente que ele aceitou a Cristo, ele se batizou, ele está em Cristo, ele está em Deus, mas até hoje ele vive nas práticas que precisavam serem abandonadas há tempos, mas não houve uma mudança de mentalidade, e essas práticas sempre estão voltando. Você sempre será escravo daquilo que você não domina, você sempre será dominado por aquilo que você não controla. O Espírito Santo quer nos dar nessa noite essa graça, o Espírito Santo quer nos capacitar, ele quer nos dar esse fruto, domínio próprio, para que nós possamos conquistar aquilo que Ele tem para nós. Então entenda que viver de forma sábia, mais do que nunca, deve ser a primeira escolha para ser aprovado por Deus, e não somente por Deus, mas ser aprovado na vida, porque tem gente que está sendo reprovado na vida, está sendo reprovado por Deus, está sendo reprovado por pessoas. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui: escolha a sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, você não vai entrar um novo ano sem tomar uma atitude, uma postura nova, e escolher ser sábios e sábias nas suas ações, para você não errar o tempo, para você não errar o time daquilo que Deus deseja fazer na sua história, na sua casa, na sua família. Alguém recebe isso? Diga glória a Deus. Em segundo lugar, no verso de número 16, ele vai dizer: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando o máximo cada situação que surge diante de mim. Sabe o que Paulo está querendo nos dizer? Escolha agarrar as oportunidades que Deus está te dando. Escolha agarrar, aproveitar, porque a vida, irmãos, ela é cheia de oportunidades. Não adianta você reclamar e dizer assim: ah, pastor Micael, eu nunca tive uma oportunidade assim, irmãos, todos nós tivemos sim uma oportunidade. A diferença está em pessoas que souberam aproveitar a oportunidade. Às vezes Deus coloca diante de nós oportunidades maravilhosas de crescermos, de evoluirmos. Existe um livro chamado A Arte da Guerra. Sun Tzu, ele vai dizer o seguinte nesse livro: as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Se você agarra a oportunidade que Deus te dá, se você agarra a oportunidade que está diante de você, você vai viver oportunidades multiplicadas. Aldo Emerson, ele vai dizer: nenhum grande homem se queixa de falta de oportunidade. Mas olha só, nenhum grande homem. Você sabe qual é o problema? É que tem muita gente que não está honrando aquilo que Deus o chamou para ser. Isso aqui eu não falo de sexo, de masculinidade, não. Eu falo de postura. Nenhum grande homem se queixa de falta de oportunidades, porque todos os grandes homens, eles sabem aproveitar grandes oportunidades. Não deixe oportunidades que Deus deu a você serem destinadas a quem? A outras pessoas. Você já teve a sensação, irmão, de você olhar alguém vivendo algo, vivendo um propósito, e de repente você olha e diz: eu poderia estar vivendo aquilo, mas eu não estou vivendo porque a minha atitude não foi sábia. Eu não soube aproveitar, agarrar a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, sabe qual é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite? É tempo de nós virarmos esse jogo.
Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: olha, dá tempo de você virar esse jogo. Deus está te dando uma oportunidade aqui hoje, meu irmão. Olha aqui para mim. Deus está te dando uma oportunidade aqui hoje, minha irmã. Hoje, eu fiz 2 velórios. Eu estava olhando aquelas pessoas e eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar vivo, de fazer diferente, de pensar diferente, de agir diferente. Abandona o espírito de miséria e vista-se do espírito de príncipe de Deus e princesa de Deus que você é. Isso aqui não é palavra de efeito não, mas você é realeza. Bata a mão no peito e diga assim: eu sou realeza. Mas você precisa abandonar esse espírito de mediocridade, esse espírito que te faz retroceder. Você precisa abandonar esse estado, essas ações, essa condição que você agarrou nela e está dizendo: é isso mesmo, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, Deus está dizendo: eu tenho uma nova oportunidade para você. Do contrário, as oportunidades, elas vão passar sempre, elas vão sempre passar. Quem vai, em nome do Senhor Jesus, se posicionar nesse tempo para aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar nesse tempo? Levante as suas mãos, aproveite. Outra coisa, ele vai dizer no verso 16, a parte B: porque os dias são maus. Repita comigo: os dias são maus. Para você viver grandes conquistas, para você viver uma dimensão maior do que Deus tem para você, aprenda isso aqui: aprenda a filtrar a sua alma. Irmãos, eu sei que é um desafio. Como é? Filtrar a sua alma. Você sabe por quê? Porque muitas coisas são dos nossos olhos e das nossas atitudes. Filtre a sua alma. Tem algo que está minando você, tem algo que está conturbando você. Não olhe, não veja, não vá, não toma nenhuma atitude. Analise e veja bem as situações e as circunstâncias para você encontrar os tesouros de Deus que estão escondidos. Porque Deus quer te dar a capacidade de você extrair tesouros escondidos desta terra. Mas isso só será capaz se você filtrar a sua alma. Porque nós vivemos, irmãos, em um mundo tóxico. O mundo é tóxico, nocivo à vida. Você liga as redes sociais, tóxico. Você liga a TV, nocivo. Meios de comunicação, entretenimento, instituição de ensino, amizades, local de trabalho. Nós somos a todo momento tentados a nos contaminarmos. Em nome do Senhor, desintoxique a sua alma. Você não pode entrar um novo ano, uma nova estação, um novo tempo que Deus tem para você com esta alma intoxicada. Os dias são maus, mas maior é aquele que está com você. Tome a armadura de Deus, proteja o seu coração, proteja a sua mente, proteja a sua cabeça, proteja o seu peito, proteja, se vista da armadura de Deus para resistir o dia mau. Nós precisamos ter, irmãos, na nossa vida, a nossa câmara de descompensação, para nós nos limparmos, nos purificarmos daquilo que nos intoxica. Nós precisamos, como a palavra de Deus nos diz, termos a mente de Cristo. Repita comigo: mente de Cristo. Repita mais uma vez, diga: mente de Cristo. Não aceite outra coisa, irmão, aceite a mente de Cristo. Não aceite alguém vir colocar uma ideologia, algo na tua mente, algo na tua cabeça. Não, aceite a mente de Cristo. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,16: nós porém temos a mente de Cristo. A pergunta é: essa mente aí, esse pensamento, essa intenção, ela é de Cristo? Faça essa pergunta. Mantenha seus filtros limpos. Foi o que Paulo nos ensina aqui
aos Filipenses, no capítulo de número 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, repita comigo, verdadeiro. Peraí, se não é verdadeiro, irmão, foge, corre, deixa. É mentira, então eu não tenho parte. Tudo que for nobre, pastor, não é nobre, então corre. Não te enobrece, então corra. Tudo que for correto, pastor, não é correto, soa algo torto. Tudo que for puro, não é puro, corra. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Medite nessas coisas, absorva essas coisas. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Eu posso falar? Eu posso falar? Seja uma pessoa seletiva. Seja uma pessoa seletiva. Aprenda a separar as coisas. E eu vou mais profundo ainda. Você quer filtrar a sua alma? Seja seletivo nos seus relacionamentos. Não é porque está dentro da igreja, se esse relacionamento te afasta do propósito de Deus, se esse relacionamento te envenena, se esse relacionamento te faz pecar, se esse relacionamento está fazendo você regredir e não evoluir, reveja. Você pensa que o diabo não usa crente? Jesus um dia olhou assim para os discípulos e disse assim, ó, um de vocês é o diabo. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado e fala assim, não, deixa quieto. Melhor não. Seja seletivo nos seus relacionamentos. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Quer viver coisas grandes? Tem relacionamento que você precisa cortar. Tem relacionamentos que você precisa colocar uma cerca. Tem relacionamento que você precisa colocar um limite. Tem relacionamento que você precisa colocar uma posição e impor e dizer, peraí, quer a minha amizade? Quer eu na tua mesa? Então a partir de hoje tem alguns limites. Toma cuidado. Você não está vendo que tem situações que estão minando a sua alma, que estão minando a sua vida, que estão tentando te tirar do propósito de Deus, que estão tentando roubar aquilo que Deus idealizou para você viver, para a sua casa viver, para a sua família viver. Tem locais que Deus não te quer, tem mesas que Deus não te quer, tem alianças que Deus quer que você rompa. A vida, ela é feita de escolhas, repita comigo, a vida é feita de escolhas, e são as escolhas que nos definem. Porque não existe esse negócio de destino. Ai pastor, porque era o meu destino para ser. Era para ser assim, não era não, irmão. A vida é feita de escolhas. Tem gente que era para ter um futuro brilhante, um ministério brilhante, uma família brilhante, uma empresa brilhante, uma casa brilhante, mas não teve, sabe por quê? Porque corrompeu nas suas escolhas, se corrompeu nos seus posicionamentos. Deus está nos chamando para um posicionamento. Eu posso ouvir um amém? Quem está recebendo essa palavra, diga aleluia. Vamos para mais. Agarre a vontade de Deus. O verso 17 vai dizer, portanto, não seja insensato, mas procure compreender. Irmão, entender por completo você não vai, mas procure. Olha o que ele vai dizer, procurem. Cuidado, para você não entrar numa paranoia, porque às vezes Deus é mistério. Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. George Eliot, ele vai dizer, neste mundo são aqueles que aproveitam a oportunidade que tem as oportunidades. Neste mundo são aqueles que aproveitam oportunidades que têm as oportunidades. Por que eu estou falando isso aqui? Porque você precisa se perguntar, por que eu estou passando por tal situação? O que Deus quer me mostrar? O que Deus quer me ensinar? Você sempre estará diante, irmãos, de desafios. Você sempre estará diante do bem, diante do mal.
Sempre você precisará decidir entre, escute isso, a sua vontade, a vontade das pessoas, a vontade do mundo, mas sobretudo, a vontade do Senhor. Repita comigo: a minha vontade, a vontade das pessoas, a vontade do mundo e a vontade do Senhor. Romanos 12, 2, a Bíblia diz assim: para que sejam capazes de experimentar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você encontrar a vontade de Deus e se aliar a ela, se você encontrar a vontade de Deus e se abraçar com ela, sabe o que vai acontecer? Você vai reinar em vida, você vai reinar com Cristo e em Cristo. Apocalipse 2, 26, a Bíblia diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade, não é a sua vontade, a vontade de Deus, até o fim. Repita comigo: até o fim. Não é meia vontade, não é 50%, 40%, 70%, 80%, não. É a vontade por inteira, até o fim. Darei autoridade sobre as nações, darei governo sobre as nações, darei domínio. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Alguém recebe e diga glória a Deus. Outra coisa, no verso 18, a parte A, ele vai dizer: não se embriague com vinho que leva a uma libertinagem, a contenda. Eu não vou entrar aqui no panorama histórico, o contexto aqui histórico, não, porque é a maioria que sabe. Mas o Paulo está orientando aqueles irmãos a não viver embriagado com um vinho que era colocado ali à disposição daquela sociedade para eles beberem. E dentro de um templo de uma deusa chamada Diana, eles embebedarem com aquele vinho e se prostituírem como forma de culto, sendo que eles já deixaram esta vida para viver a vida com Cristo. Aí ele está dizendo: não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, que leva a uma vida desenfreada. O que ele está dizendo aqui? Para fugir do hedonismo. Um problema leva a outro problema, e isso vai ampliando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Cuidado. Tem coisas na sua vida que você precisa cortar o mal pela raiz. Olhe assim e diga assim para esse irmão: diga, corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Tudo que você não controla vai controlar você. Tudo que você não controla está fora do controle. Romanos 5,4 vai dizer: a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Tem gente aqui que precisa urgentemente cortar alguns males da sua vida, para você viver o quê? As conquistas de Deus. Outra coisa, no verso 18, a parte C, ele vai dizer: mas deixe-se encher pelo Espírito. O que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui? E o que eu posso aplicar para você viver as maiores conquistas de Deus na sua vida para o próximo ano e ainda esse ano? Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que você olhe para esse irmão e pergunte para ele: você está cheio do Espírito Santo? Porque tem muita gente que está cheio de outras coisas, menos do Espírito. Está se embriagando com outras coisas, com cólera, com contenda, com dissensão, com tantas coisas. Embriagado, irmãos, nós estamos embriagados de conhecimento, nós estamos embriagados de teologia, de coisas aí que esse mundo oferece lá fora, até mesmo dentro. Mas escute bem, irmãos, eu vejo uma necessidade e há um grito do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida poderosa. Em nome do Senhor Jesus, Deus te chamou para uma vida poderosa, não para uma vida medíocre. E eu quero só declarar isso para você: só você pode.
Porque olha só, não é o Espírito que nos enche, é nós que vamos andando e nos enchendo do Espírito. Eu sei que às vezes a gente canta, enche-me, Deus enche. Mas esse reabastecimento é nós que fazemos. É como nós que pegamos um carro e vamos num posto. É nós que vamos lá e desabastece, enche. Nos Estados Unidos eu fui visitar minha irmã, lá não é o frentista que enche o tanque, é você que vai lá e enche o tanque. Ide vos enchendo do Espírito Santo, deixe-se encher de Deus, deixe-se encher. Tem gente que está dizendo, pastor, a minha vida está vazia, eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo, eu sinto o Espírito Santo tão ausente de mim, sabe por quê? É porque você não deixa ele te encher, deixa-se encher do Espírito. Perde o domínio para o Espírito Santo, perde o controle para ele ter o controle, porque quando você se enche de prazeres, você se esvazia do altar. Quando você se enche das coisas desse mundo, o seu altar se torna vazio. Sétimo lugar, cultive intencionalmente a sua espiritualidade. Olha o que Paulo vai dizer no verso de número 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha aqui para mim, escute isso aqui. Se você não, escute isso aqui, se você não cultivar a sua espiritualidade, ela vai morrer. Se você não dar manutenção na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, você vai perecer nesse tempo. Você vai precisar tirar o tempo e investir nas coisas certas. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está investindo muita força em coisas desnecessárias, e aquilo que é primordial para a nossa existência, aquilo que é primordial para a nossa espiritualidade, nós estamos negligenciando. Você quer um exemplo, irmão? Oração. Acontece. Olha aqui para mim. Se você não investir na sua espiritualidade, se você não investir numa vida de oração, você vai fraquejar. Crie hábitos. Cultive intencionalmente a sua espiritualidade. Meditação. Irmãos, quantas vezes eu estou lá em casa, perco o sono. Eu moro aqui perto da igreja, perto do Morro Capuava. Tem dia que eu pego o meu carro e eu vou para lá. Ontem mesmo eu estava lá, meditando nas coisas de Deus, meditando no que Deus tem para nós, meditando. Tem quanto tempo que você não para meditar? Você está nesse frenesi, você está nessa correria, você está nessa coisa louca da vida, trabalho e aqui e faz, mas a sua espiritualidade você não investe. Chega num culto você não ora, chega num culto você não adora, chega num culto como esse, você não ouve a palavra, te dá um negócio, é piriri, não sei o que, e vai no banheiro, e sai, vai bater papo, e vai conversar. Eu quero dar um conselho para você, não pare para escutar quem não escuta Deus. Não pare para escutar quem não assenta para ouvir a palavra de Deus. Leitura bíblica, crie hábitos, votos, jejuns, devocionais. Sua sede por Deus ninguém pode controlar. Sua sede por Deus ninguém pode dominar. Eu quero em nome de Jesus profetizar aqui nessa noite que Deus vai aumentar a sua sede. Você recebe isso em nome de Jesus? Influencia o seu ambiente como a sua espiritualidade. Aí hoje nós estamos cheios de crentes fiscais de culto. Deixa eu ver, culto hoje está frio. Palavra hoje, não sei não.
Fiscais de culto. Deus não precisa de fiscais de culto. Deus precisa de adoradores. Deus conta, na verdade, né? Vou mudar isso aqui. Deus não precisa de adoradores. Deus conta com os adoradores no culto. Deus conta com aqueles que adoram a Ele. Deus conta com aqueles que se entregam a Ele sem reserva. Então, você precisa se encher do Espírito. Você precisa cultivar intencionalmente a sua espiritualidade para você o quê? Influenciar ambientes com essa vida espiritual, com essa espiritualidade. Irmãos, é diferente um crente que carrega a presença de Deus. Cá para nós. Aumente só um pouquinho para mim aqui, Jonathan. Cá para nós, é diferente um crente que carrega a presença de Deus. Ele chega no lugar, ele transtorna o ambiente. Ele chega no lugar, o ambiente muda. Ele chega no lugar, a coisa, o ar fica diferente. O que é que eu aprendo? Que para vivermos grandes conquistas, já estou encerrando, verso 20, ele vai dizer: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Ele está querendo nos ensinar aqui? Para vivermos conquistas maiores, mantenha uma atitude de gratidão. Repita comigo: gratidão. Diga gratidão. Vida satisfeita. Irmão, se tem uma coisa que está matando a vida de muitos cristãos, é o tal da insatisfação. Tem gente que você olha na cara dele, no rosto dele, ele está insatisfeito. Ele não está grato com nada. Ele não está alegre com nada. Ele não está feliz com nada. Nada motiva ele. Nada. Irmãos, quem tem alguém assim na sua família, que quando você chega perto dele, chega perto dela, só ouve coisas negativas? Gente com a vida satisfeita, gente cheio de gratidão, tanque cheio, positivismo, altruísta, abnegada. O negócio está feio, ele está dizendo: Jesus está no controle, vai ficar tudo bem. Irmãos, a igreja está precisando de gente assim. Nós líderes estamos precisando de gente assim. Nós pastores precisamos ser assim. A vida cristã não é sobre ser servido, é sobre servir. Seja grato, sirva. Murmurar e reclamar. Murmurar é reclamar para a pessoa errada. Murmurar, se queixar, ficar reclamando, não é coisa de servo de Deus. Porque só os satisfeitos, eles são seletivos. Só os satisfeitos, eles sabem o que querem. Quem sabe o que quer? E levante as suas mãos. Nono lugar, verso 21, ele vai dizer assim: olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você pode ler comigo essa frase aqui, ó? Sujeitem-se uns aos outros. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Somente aí, mais uma vez. Sabe o que é isso aqui? É você ver alguém e você mesmo tendo uma posição, e você dizer o seguinte: irmão, eu estou aqui para te servir. Um negócio que a síndrome de Herodes às vezes quer pegar a gente, né? Né, pastor Wendel? A gente só quer ser servido. Sujeitai uns aos outros. Não é um querendo ser maior do que o outro, não. É você entender o seu lugar e entender que no reino de Deus, o maior é o menor e o menor é o maior. Você precisa orar e pensar: quem o Espírito Santo trouxe à sua mente que precisa ser honrado? Porque aqui nós vamos aprender uma coisa. No verso 21 ele está dizendo: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabe o que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui? Que para vivermos conquistas maiores, sabe o que nós precisamos praticar, irmãos? Honra a outras pessoas. Quem é a pessoa que Deus está trazendo à sua mente nesse tempo que você precisa honrar? Quem é a pessoa que você precisa honrar na sua vida? Não lembre das pessoas de sua vida apenas nos dias maus.
E aqui eu quero abrir um parênteses. Nós que somos pastores, cadê os pastores aqui? Levante as mãos. Oh, irmãos, às vezes nós somos só lembrados só quando né, pastor Gleice? Só quando, mas quando agora é Natal, peru assando, leitão assando, ninguém lembra do pastor. Mas se morreu, se está doente, se deu briga em casa, se o negócio está feio, chama o pastor, ora por nós. Irmão, não lembre das pessoas de sua vida apenas nos dias maus. Lembre das pessoas da sua vida nos dias bons, para elas estarem com você, celebrarem com você, se alegrar com você. Não faz sentido Deus te dar tanto e você viver isso sozinho. A vida é para ser celebrada com pessoas que você vai honrá-las, independente da posição. A honra precisa ser lembrada e praticada em nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Se tem uma coisa aqui no nosso meio pentecostal, nós precisamos mudar, é isso aqui. Porque nós oramos muito, nós falamos muito sobre poder, sobre graça, sobre milagres, mas nós não entendemos nada de honra. Nada de honra. Não é honrar pelo que elas representam, mas pelo que Cristo representa em suas vidas. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros. Honra precede a colheitas. Repita comigo, honra precede a colheitas. Você só terá comportamento de príncipe se você tiver atitudes reais. Escolha a honra, escolha viver a honra, porque é um mandamento bíblico e é nobre virtude para contrapor aos valores que o mundo aí está pregando. Honrar, 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 honrar. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em 2 Crônicas 20:20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escute-me, Judá, ó povo de Israel, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas deles, e vocês terão vitória. Sabe o que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui? Que fé em Deus nos garante salvação, mas confiança na liderança espiritual nos traz vitória. Confiança na liderança espiritual nos traz vitória. Você precisa honrar pessoas que te fazem crescer. Você precisa honrar pessoas que um dia foram bênçãos na sua vida. Eu vou repetir isso mais uma vez. Você precisa honrar pessoas que te fizeram crescer, que te deram oportunidades, que te abraçou no dia da angústia. Você precisa honrar pessoas que te abençoam, pessoas que te inspiram, pessoas que oram por você, pessoas que geram vida sobre a sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, Deus está suscitando no seu coração esse princípio, esse sentimento em todos nós aqui, que nós precisamos ser uma igreja de honrarmos uns aos outros. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. E agora, em último lugar, verso 21, parte B, vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros, por temor a Cristo. Repita comigo, por temor a Cristo. Para você viver conquistas maiores, viva com temor ao Senhor. Olha aqui para mim, como está o nosso temor? Como anda a nossa devoção? Como está o nosso temor a Deus, a palavra de Deus, reverência a Deus? Irmãos, a igreja brasileira é uma igreja irreverente. É gente que se levanta na hora da palavra e vai embora. É gente que na hora que está adorando a Deus, cantando, não está nem aí. É que na hora que está toda a igreja orando, a pessoa não está nem aí, está batendo papo. Pessoas que ferem outras pessoas.
gente que se levanta contra a liderança espiritual, a autoridade espiritual. Onde está o temor? Falar mal do outro nas escondidas, desconstruir a imagem do outro nos bastidores. Isso aqui é sério, a gente precisa voltar a falar isso. Isso aqui é temor a Cristo. Viva com temor ao Senhor, porque quem tem temor a Deus não faz qualquer coisa com o corpo. Quem tem temor a Deus não faz qualquer coisa que ele pensa, que ele acha que é certo. Não, ele faz a vontade do Senhor. Cuide-se do seu corpo, cuide do seu trabalho, cuide-se do seu casamento, cuide da sua empresa, cuide da sua vida, cuide do seu caráter, tudo sempre por temor a Cristo. Vivemos por Cristo, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, assim, quer comamos, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A verdade, irmãos, a verdade é essa. Olha aqui para mim, eu encerro agora. É que muitos de nós perdemos o medo de Deus. A gente olha e fala assim: estamos no tempo da graça. Oh, graça. Mas tem muita gente, irmãos, pisando e sapateando em cima da graça, e não entendendo que o nosso Deus é um Deus de fogo e fogo consumidor. O temor a Deus precisa voltar. O temor a Deus precisa voltar. Não é viver com medo de Deus, mas é viver com respeito a Deus. Tem gente que toca no sagrado, tem gente que não tem reverência, tem gente que está levando a vida como qualquer coisa, levando a vida cristã como se nada importasse. Não é assim. Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que o que Deus tem para nós são conquistas maiores. A pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite é: qual a vida que você vai viver e deseja viver? Qual é a vida que você deseja viver? Quer ser aprovado ou quer ser reprovado no final do jogo da vida? Qual é a vida que você vai desejar escolher? 1 Coríntios 9, 27, eu mesmo não venho a ser reprovado. Quem quer ser aprovado, diga amém. Estamos falando de um padrão, repita comigo, um padrão. Esse padrão aqui, irmão, é um padrão que não encontramos no mundo, que não será incentivado fora do Evangelho. Nosso alvo não é sermos como Jesus foi, porque às vezes nós pregamos isso: você precisa ser como Jesus foi. Não, nós precisamos sermos como Jesus é. Como Jesus é. 1 João 4,17, dessa forma o amor está sendo aperfeiçoado entre vós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Ele é pleno, repita comigo, glória a Deus. Ele é livre, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é redentor, Ele é glorioso, Ele é rei, e é por isso que nós estamos aqui para adorá-lo nessa noite. Só quem pode, levante a sua mão e adore a Ele ficando de pé. Olhe para essa pessoa e diga assim: Ele nos chama. Fale isso com seu irmão, por favor. Eu sei que tem gente que não gosta, mas faça sem gostar mesmo. Diga assim: Ele nos chama para reinarmos em vida, e como igreja, ligarmos na terra o que está ligado no céu. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Viva como quem tem, e não como quem pode ter. Eu quero que você entenda que você tem. Você já carrega isso. Bate a mão no peito e diga assim: eu carrego isso. Eu só preciso me posicionar. Eu só preciso me posicionar. Eu só preciso fazer as escolhas certas. Viva aprovado por Deus e não apenas pelos homens. Neste ano que está entrando, entra aprovado por Deus.
Mude atitudes, reveja comportamentos, reveja atitudes. Ore a Deus e fala: Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, o que eu preciso rever? Senhor, o que eu preciso? Tem algo poderoso para você viver. Tem algo poderoso para a sua casa viver. Tem algo poderoso para o seu ministério viver. Tem algo poderoso para essa igreja viver. Mas nós só seremos capazes de vivermos tudo isso se nós escolhermos o certo, posicionarmos como igreja do Deus vivo, para vivermos as conquistas que Ele já conquistou na cruz do Calvário, por nós e para nós. Alguém pode celebrar Jesus nessa noite? Alguém pode aplaudir a Jesus nessa noite? Eu posso orar com você e por você? Eu posso orar com você e por você? Coloque a sua mão assim no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. Em nome de Jesus, irmão, faça uma oração sincera para Deus. Fala para Deus: Senhor, eu sei onde eu devo melhorar. Porque na verdade não adianta a gente mascarar para nós mesmos. A gente sabe onde a gente precisa melhorar. Sim ou não? Sim ou não? A gente sabe onde a gente precisa melhorar. Você vai falar: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu não quero viver abaixo da média, eu quero viver acima da média. Eu quero fazer a diferença, eu quero carregar a sua glória, eu quero viver os teus propósitos, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Eu quero isso. Eu quero ser igreja, eu quero ser corpo, eu quero fazer a diferença, eu quero ser um cristão saudável, eu quero ser um obreiro saudável, eu quero ser uma família saudável, eu quero ser um servo de Cristo que faça a diferença nessa terra. Vamos orar? Feche os teus olhos, mas você vai orar. Senhor, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, eu preguei a Tua palavra. Ore comigo. Você pode orar mais alto, você pode falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito continue falando, que o Teu Espírito continue testificando. Ah, Senhor, nos ensina, nos admoesta, nos corrige, nos alinha para o Seu propósito. Senhor, nos afasta de tudo aquilo que nos afasta do propósito do Senhor, nos afasta de tudo aquilo que nos afasta de uma vida plena, de uma vida, meu Deus, grandiosa que o Senhor tem para nós. Oh Espírito Santo, se esta palavra falou ao coração de alguém, exploda dentro dele, Senhor, uma alegria, uma certeza de que o Senhor está alinhando o coração desta pessoa, para ele e para ela viver os propósitos do Senhor, os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor, em nome de Jesus. Fale, Senhor, fale, Senhor, fale, Senhor, ministre, Senhor, rega o nosso coração, Senhor, rega a nossa alma, Senhor, rega o nosso espírito, Senhor, nos dirige, Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero dar um passo sequer sem o Teu querer, sem a Tua vontade. Eu não quero, Senhor, eu não quero seguir as minhas vontades, eu não quero seguir as minhas intenções, eu quero seguir o Teu direcionamento, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esses pães e esses cálices, esses obreiros que estão levantando esses cálices agora aos céus, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos da ceia, e que cada crente, que cada filho do Senhor, que vão participar, meu Pai, que eles sejam, meu Deus, renovados e fortificados, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aleluia, amém. Se Deus falou com você, diga glória a Deus. Se Deus falou com você, diga aleluia. Agora coloque em prática, coloque em prática. Espera só um pouquinho, pastores, aguarde só um pouquinho.
Coloque em prática o evangelho que você prega e o evangelho que você ouve. Vamos colocar em prática. Ontem mesmo o Senhor falava isso comigo. Meu filho, vocês precisam, quanto igreja, colocar em prática o que vocês pregam, o evangelho que vocês proferem. Coloque em prática aquilo que você tem ouvido. Peça o Espírito Santo para te ajudar a colocar em prática aquilo que você acredita. Fala: Senhor, eu não quero viver só da boca para fora, eu quero viver de fato e verdade. Eu quero ser de fato e verdade. Eu quero possuir de fato e verdade. Quem recebe em nome de Jesus? Vamos participar da ceia do Senhor. Os obreiros vão passar, vocês vão pegar o cálice e aguarde em nome do Senhor. Enquanto isso, o ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor juntamente com a igreja, em nome do Senhor. Aleluia. Sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Quero que você, em nome do Senhor Jesus, com o seu cálice nas mãos, é a última ceia do ano, trimestral na verdade, porque nós teremos a nossa ceia da virada em cada congregação, em cada igreja, mas é a última que nós estamos fazendo aqui juntos, no altar do Senhor, na igreja sede. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus por mais um ano que Ele tem nos dado, por mais essa graça derramada, por mais um ano que Ele tem nos sustentado como a destra da sua justiça. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Senhor, que nós venhamos ser gratos e não ingratos,
reconhecermos que se estamos aqui é por causa de Ti, se somos é por causa de Ti, se temos é por causa de Ti. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui o que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E quantos podem dizer amém? Querido, em nome do Senhor Jesus, não coma apenas só o pão e beba apenas o cálice, mas lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário feito por nós. Se isto move o seu coração, se isto mexe com a sua alma, quando você participar desse cálice, quando você comer desse pão, verbalize algo para o Senhor. Não somente da boca para fora, mas de coração verdadeiro. Agradeça a Deus em nome do Senhor Jesus. Todos juntos podem participar e depois flua em adoração em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por ter nos feito filhos por adoção. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Repandoro calabara surra mahas. Caima o ega o esteri me candara o egai. Que me duri me cobia para o ecandara surra bagai. Que me cola riaba do coromandara surra. Ah, nós fluímos do teu Espírito. Nós fluímos do teu Espírito. Nós te damos graças. Fique de pé adorando a Deus. Oh, aleluia. Cantamos aleluia. Você pode ficar de pé e levantar a sua mão e cantar. Solte a sua voz. Aleluia, cantamos, levanta a sua mão de coração, solte a sua voz, mais uma vez, eu quero que a igreja cante, cantamos, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Eu quero que você solte a sua voz agora e cante bem alto. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Solte a sua voz, profetiza isso. Grandes coisas estão por vir. Vamos! Eu quero que você profetiza isto. Grandes coisas estão por vir. Nós cremos quanto igreja. Grandes coisas vão acontecer aqui. Só quem toma posse desta palavra, só quem toma posse desta palavra profética, aplaude e glorifique o nome daquele que vive e que reina para... Não misture glória com aleluia aí, irmão. Aleluia. Queridos, nós vamos caminhar para o final. Antes, deixa eu só dar um aviso muito importante. Muito importante. Muito importante. Amanhã nós teremos a nossa reunião, o nosso encontro trimestral de obreiros, obreiras. Todos sabem do compromisso que vocês têm de estar aqui, para juntos nós alinharmos, ouvirmos uma palavra de Deus, nós orarmos uns pelos outros, amém? Vai ser uma manhã muito, 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 muito especial. Eu quero que todos os pastores, pastoras que estão aqui, tá? Fale com os seus liderados lá, para estarem aqui. Hoje eu senti a ausência de algumas pessoas. Essa chuva tem gente que é crente açúcar, né? Não pode ver uma água que eu vou ficar em casa. Mas esses encontros, essa ceia trimestral, irmão, é para a gente alinhar a visão, é para nós estarmos juntos, alegrando juntos. Isso é muito importante. Igreja é isso, é comunhão, amém? E que Deus abençoe vocês. Tem um profeta perdido aqui. Aí ele achou. Glória a Deus. Queridos, eu quero também avisar os irmãos que segunda-feira nós vamos estar a caminho da terra de Israel. Como os irmãos sabem, o pastor Micael leva caravana para Israel, né? É algo pessoal do pastor Micael, não é nada que envolve a igreja. É claro que tem os irmãos da igreja que vão, tem irmãos de outras igrejas, amigos, pessoas que eu nem conheço, que a gente anuncia nas redes sociais e as pessoas vão, né? Então nós estaremos na segunda-feira indo para São Paulo, e de São Paulo na terça-feira embarcando para Israel, levando os seus pedidos de oração. Ore por nós. Comigo vai alguns obreiros aqui, comigo vai alguns pastores também, do nosso ministério, alguns irmãos. Ore por nós nessa viagem. São 9 dias, 8 dias, né? 8 dias ali naquele lugar. Nós vamos passear pelas páginas da Bíblia Sagrada. E eu quero só dizer algo para os irmãos. Vocês que não fizeram, né, a sua inscrição, deixaram, não vai, olha aí nós indo, e você ficando. Não vou não, a guerra acabou, e nós vamos, e você vai ficar. Irmão, o povo brasileiro é medroso, o povo brasileiro, não, pelo amor de Jesus, irmão. E eu fiz essas caravanas com o propósito de levar os irmãos, sabe? Porque é uma realização de um sonho pisar naquele lugar. Pensa num lugar. Tem gente que não gosta. Não, pastor, não quero. Eu gosto de Pirinópolis. Bom para ser. Ó. Joia. Eu gosto de Caldas. Tchau. Ore por nós, tá bom? Ore por nós. E eu quero só lembrar os irmãos que no dia 31 para o dia 1º, cada congregação vai fazer lá o seu culto. O culto aqui na nossa igreja sede vai ser no horário das 19h30. Nós não vamos fazer o jantar da virada, porque nós temos aqui 12 dias de projeto e aqui é muito grande, são muitas pessoas. E eu, mais a pastora Ariane, não achamos pessoas disponíveis
para nos ajudar no jantar. E mais uma vez, a sede vai ter somente o culto com a ceia, e nós vamos abençoar vocês para estarem com as suas famílias, que também é uma bênção. Mas nós gostamos de fazer aqui na igreja também, porque tem pessoas que vêm com as famílias para cá. Mas eu creio que Deus vai levantar pessoas para dizer o seguinte: pastor Micael, o jantar de todo final de ano pode deixar que eu vou levantar uma equipe e eu vou realizar. É porque o pastor Micael também, mas a pastora Eliane não dá conta de tudo, né? Mas amém, eu creio que nos próximos aí Deus vai levantar. Mas nós teremos a ceia, o culto, e vai ser uma bênção. 9h30 no máximo nós estaremos liberando vocês para estarem com as suas famílias, também, né, participando daquele jantar abençoado, orando juntos, ceando juntos também, e vai ser uma bênção, amém? Eu aguardo vocês em nome do Senhor. Vamos? Tá, bem lembrado, irmãos. Projeto de vida, pode colocar aí a arte do projeto de vida. Do dia 1º ao dia 12, nós teremos o nosso projeto de vida, irmãos. E esse ano Deus colocou um tema no meu coração muito forte. Você vai viver algo poderoso. Olha que tema poderoso: reinando em vida. Tem muita gente que não entendeu que ele é filho de Deus e que Deus chamou ele para reinar em vida em Cristo Jesus. Repita comigo: reinando em vida. Diga: o ano do domínio e governo. Eu já dei uma introdução aqui nessa palavra, né? Domínio e governo. Olha que coisa maravilhosa. Então vão ser 12 dias. Nas congregações nós teremos também. Aqui nós teremos cada dia um homem e uma mulher de Deus pregando a palavra de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Na sua congregação também, vamos divulgar, vamos compartilhar, porque é as primícias que nós damos ao Senhor nos primeiros dias do nosso ano para Deus. Os primeiros dias do nosso ano é para o Senhor. 12 dias representando 12 meses de vitória em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu te louvo por essa noite. Abençoe a tua igreja cada vez mais. Leva o teu povo em paz para os seus lares. Que todos, meu Deus, venham ter um resto de noite abençoado, de descanso na sua presença. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos feito neste lugar hoje aqui, em nome do Senhor, amém e amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Vão na bênção, vão na paz. Lá fora tem lá a cantina da igreja. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.